Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças, tudo bem? Professora André, mais uma vez aqui com vocês, hoje na nossa aula de linguagem. Tá tudo bem com vocês, turminha? Como é que vocês estão? Como é que nós estamos passando? Mais alguns dias em casa, né? Tomara que estejam todos se cuidando, tomando os devidos cuidados, tá? Lavando as mãozinhas que é necessário, utilizando as máscaras caso precisem sair, mas só saiam se for extremamente necessário, tá certo? O cuidado ainda é extremo, é necessário ficarmos em casa, ficarmos só perto dos nossos familiares, dos nossos amigos, ainda não podemos ficar pertinho dos nossos amigos ainda, mas já está bem próximo de tudo isso acabar, ou pelo menos tentar se normalizar, tá certo? Nossa escola está toda adaptada, toda dentro da regulamentação necessária, para que a gente possa receber vocês já bem próximo. Nós já estamos bem perto de nos encontrarmos novamente, de poder ficarmos pertinho um do outro, tá certo? Mesmo ainda com algumas limitações, algumas coisas que são necessárias ser feitas, mas nós estaremos de braços abertos para esperar vocês. E olha, já pode contar os dias, porque nós já estamos bem próximos de tudo isso acabar e a gente poder pelo menos se encontrar na nossa escola, tá bom? Tudo ajeitadinho, tudo organizado, com o distanciamento necessário, para que a gente possa recebê-los novamente nas aulas presenciais. Tá certo? Estou muito feliz mais uma vez aqui com vocês, mais um dia colocando em prática todo o nosso conhecimento, repassando para vocês tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é bom para o conhecimento de você, e enriquecendo cada vez mais o conhecimento dos meus meninos, das minhas meninas, os lindos, que com certeza são capazes e são, ó, nota 1000 para todos nós, tá? As professoras estão todas morrendo de saudade, contando os minutos, os dias, as horas, para a gente poder se encontrar de novo e poder estarmos juntos. Podemos refazer tudo aquilo, ou, na medida do possível, tudo aquilo que será possível fazer no nosso retorno, tá certo? Então, nossa aula de linguagem hoje, vamos falar um pouquinho sobre um gênero textual poema, que a gente até já falou, mas nós iremos falar novamente. Nós vamos recapitular as nossas sílabas, as palavrinhas que se formam, tá certo? A formação de palavras, tudo isso é do nosso dia a dia, é do nosso cotidiano da linguagem, da língua portuguesa, tá certo? Espero que estejam realizando todas as atividades. Quem tiver dúvida, tudo bem, a gente vai retirar todas elas quando a gente voltar presencialmente, tá? Peçam ajuda, o auxílio de alguém que possa ajudar vocês que estejam em casa no momento. Assistam às aulas, tá? É extremamente necessário. Participe das aulas ao vivo, que também é necessário, porque até a gente tenha um contato melhor, para a gente poder matar aquela saudadezinha, mesmo que distante, através da tela, mas pelo menos podemos conversar, podemos tirar alguma dúvida um dos outros. E rever os colegas, as professoras, que é muito interessante nesse momento, tá? Então, hoje, vamos começar com uma musicazinha só para alegrar o nosso dia, para saber o quanto vocês são especiais, que nossa aula vai começar e que nós vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá escutar? Atenção, a aula vai começar. Um amigo eu vou abraçar. Abraço. Agora vou me sentar. Atenção, a aula vai começar. Dois amigos eu vou abraçar. Abraço. Abraço
Abraço 2, abraço 3, abraço 4, abraço 5, a professora também. Vou me sentar, a aula vai começar. Mesmo que seja o abraço virtual, mas a gente vai abraçar, sintam-se abraçados, todos os amigos, todos os colegas, a professora, todos nós, porque, mesmo que distantes, a gente manda aquele abraço virtual para cada um, para que nós possamos ficar felizes, nós possamos sentirmos aquele abraço caloroso do nosso amigo e da nossa professora, tá certo? Então, vamos começar a aula agora. Vou começar com a apresentação dos slides, tá? Para que a gente possa prestar atenção, sentadinhos, como a música disse, e para prestar bem atenção no que vai ser compartilhado para vocês, tá bom? Só um minuto. Então, a gente vai apresentar agora o slide, tá? Da nossa aula de linguagem de hoje. Só mais um minuto. Então, a nossa aula de linguagem do primeiro ano A, B e C. Vamos começar com o gênero textual poema, fazendo mais uma reflexão, uma retomada, mais uma revisão de tudo aquilo que é possível que a gente possa aprender cada vez mais. Então, o gênero textual poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos, como a gente já aprendeu, tá? Só recapitulando, as estrofes são os pedacinhos do texto e os versos é cada linha dessa estrofe. Cada estrofe é construída por versos, introduzidos pelo sentido das frases e, mais raramente, em conversas em que a poesia, forma de expressão estética através da língua, geralmente se manifesta. Então, os poemas, geralmente, as pessoas acham que todo poema fala de amor, fala de carinho, mas os poemas, eles podem ser de qualquer tema que você queira falar. Tendo a sua estrutura, vai ser um poema. Ele expressa tudo aquilo que o poeta, o escritor, está querendo deixar para vocês. A rima é um recurso muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, a qual proporciona sonoridade, ritmo, musicalidade. Ela ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas, e designa a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos ou das sílabas poéticas. Então, tudo aquilo que rima, toda aquela palavrinha, lembra que a gente falava que o João rimava com pão, aquelas palavras que o som final da palavra emite parecidamente o mesmo som ou tem a mesma escrita, ela vai ser uma rima. Professora, eu posso rimar diversas palavras? Pode, você pode rimar diversas palavras, porque o final da palavra vai te mostrar quais são as rimas de cada palavra. Alguns exemplos de rima. Por exemplo, eu tenho goiabada, que rima com marmelada. Janela, que rima com panela. João, que rima com melão. Portão, que rima com mamão. Então, aqui são só algumas palavras que a professora Andréa trouxe para vocês. Mas existe uma imensidão de palavras que vocês podem fazer a rima, que vocês podem ver que o som e as letras finais são parecidas. Por exemplo, em goiabada, termina com dá e marmelada termina com dá. Janela termina com lá e panela também termina com lá. João termina com mão e o melão também termina com mão. O portão termina com ão e mamão também termina com ão. Então, o som que ela emite, a escrita final de cada palavra, faz com que eu encontre o quê? As rimas. As coisas, assim como as pessoas, animais, objetos e comidas, têm nome. Esses nomes são chamados de substantivos. Lembra que a gente viu que uma cadeira, que um cachorro, que o nome Andréa, que o nome Maria, são chamados de substantivo. E a gente estudou que esses nomes, existe um gênero. Professor, o que é o gênero? Eu ainda não aprendi, eu não me lembro, ou eu não assisti essa aula ainda. Então, o gênero é o que diferencia o masculino do feminino, homem e mulher, tá? O gênero masculino e o gênero feminino. Por exemplo, professora é do gênero feminino.
a professora. Se eu tivesse o professor, ele é masculino. Então, aí, é apenas para que vocês saibam que dentro das palavras substantivo, da classe substantivo, existem os gêneros masculino e o gênero feminino. Aí eu trouxe outros exemplos para vocês verem. Lembra, vocês também fizeram essa atividade na atividade de leitura, onde eu deixei uma atividade para ser impressa e lá pedi para que vocês colocassem alguns substantivos masculinos e alguns substantivos femininos. Eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, o cantor, que é masculino, e a cantora, que é feminino. O padrinho, que é masculino, e a madrinha, que é feminino. O príncipe, masculino, a princesa, feminino. O carneiro, masculino, a ovelha, feminino. O bode, masculino, a cabra, feminino. O professor, masculino, a professora, feminino. Então, aqui são alguns exemplos para que vocês tomem noção do que eu estou falando, que existe dentro a classificação do substantivo, eu divido em gêneros masculino e o gênero feminino. Existem 2 gêneros, feminino e masculino. Tem outros também, mas que agora vocês não vão estudar. A princípio, vocês precisam apenas dividir quem é masculino e quem é feminino. Tá certo? Então, aí tem um beijão da professora, e a gente vai ver agora um pouquinho, isso somente para que vocês recapitulem, para que vocês tenham noção do que são os poemas, porque nós já estudamos um pouquinho de poemas, eu estou apenas recapitulando com vocês a estrutura do poema, que ela é dividida em estrofes, versos e rimas. Ah, professora, todo poema vai ter rimas? Não, tem poemas que não é encontrado rimas. Não é necessariamente obrigatório que existam as rimas, mas eles têm, é uma das que faz parte da estrutura, não que seja obrigatório, mas é uma das que possa ter, tá? Nem todos têm, mas alguns poemas terão. E a parte do substantivo, como a gente já falou, que é tudo aquilo que dá nome a seres, a pessoas, os nomes dos animais, são substantivos, e que eles são classificados em gêneros. E vocês vão estudar agora, principalmente, o masculino e o feminino. Mas lá na frente, vocês vão estudar outros tipos de gêneros. Mas agora o importante para vocês é que vocês saibam que existe o masculino e o feminino. Ah, professora, fica bem mais fácil se eu colocar a letra O ou a letra A? Porque eu vou saber quem é feminino e quem é masculino. Muito bem, joia, é isso mesmo. Por exemplo, se eu tenho a palavra mesa, mas eu estou na dúvida se mesa é masculino ou feminino, o que é que eu vou usar? Eu boto o mesa ou a mesa. Aquele que você acha que o som deu mais significado, você vai saber que ele é. Então, se é o mesa, eu chamo o mesa. Vem sentar na mesa. Não, você vai sentar na mesa. A mesa. Então, a mesa é um substantivo feminino, tá certo? Só para que vocês tenham ideia e vocês tenham noção. Viu que a gente veio nas outras aulas, vocês fizeram uma atividade de leitura, então vocês, aos poucos, vocês vão identificando esse substantivo, tá certo? Agora nós iremos passar para o nosso livro de linguagem. Abra um livro na página 155, para que a gente possa fazer a correção da aula passada, tá certo? A gente vai fazer a nossa correção da página 155. Deixa a professora abrir aqui um pouquinho maior, para que vocês possam entender só um pouquinho, tá? É aquela velha trava-língua que às vezes incomoda a gente, que deixa a gente meio perturbado, porque a gente acaba tendo que falar rápido e acaba errando, tá certo? Então, essa atividade da página 155 foi para casa, onde tem na terceira questão um pequeno trava-língua, que tem: se o Papa papasse papa, se o Papa papasse pão, o Papa tudo papava, seria o Papa papão. Já imaginou? Vocês tentaram ler? Vocês viram que às vezes é um pouquinho difícil e a gente acaba tropeçando nas letras e vendo que a gente acaba falando errado. Se falar bem rápido, até a professora às vezes erra, tá certo? Então, se o Papa papasse papa, o Papa papasse pão, o Papa tudo papava e seria o Papa papão. Então, nós estamos utilizando aí uma letra que está sendo muito utilizada. Que letra foi essa? Que lá na pergunta da letra A se faz. Qual é a consoante
que aparece mais vezes no trava-língua. Então, você observa cada palavra que foi escrita nesse trava-língua do Papa e verifique que qual letra consoante foi utilizada mais repetidamente. Qual aquela que apareceu mais vezes? Letra P. Muito bem, para quem respondeu a letra P, está correto. Na letra B, está te perguntando assim: nas palavras a seguir, troque o P pelo B. Lembra da ortografia do P e do B, do F e do V, do T e do D? Que ela dá uma mexida e acaba aqui fazendo com que você, às vezes, tropece ou troque por conta do som do fonema ser parecido. Mas que na hora da escrita você vai ver que é bem diferente. Mas algumas crianças têm essa dificuldade e pode vir a trocar. Então, por isso, nós estamos treinando cada vez mais a ortografia. Escrevam, repitam as palavras, troquem letras para vocês verem que na hora do som, na hora da oralidade, vai sair diferente, vai ser completamente diferente. Tá certo? Então, nas palavras a seguir, troque o P por B e descubra outras palavras. Eu tenho papão, pote, picada, pule, pomba e pompom. Vocês vão ver também que se a gente estudar um pouquinho da separação silábica, você vai ver que você vai poder dividir essas palavras em sílabas e saber quantas sílabas elas são, que é um outro exercício no qual a gente está estudando quase que todas as aulas para que a gente possa reforçar e não possa esquecer. Então, eu tenho papão, eu vou ter quantas sílabas? Papão, 2 sílabas. Pote, pote, 2 sílabas. Picada, picada, 3 sílabas. Picada é uma palavra trissílaba. Pule, pule, 4 letras, 2 sílabas. Pomba. Ah, professora, pomba, eu não sei, porque tem uma sílaba que tem 3 letras e pode? Claro que sim, pode. E que é a que faz o som nasal. Pomba. A consoante não pode ficar sozinha. A vogal, sim, mas consoante na hora da separação, não. Então, o M vai ficar na primeira sílaba de pom. Então, vai ficar pomba. Ok? Na palavra, última palavra, eu tenho pompom. Tenho 6 letras e 2 sílabas. E as 2 sílabas são repetidas, é o pom e o pom. Então, você sabe que ela tem 2 sílabas, é uma palavra de sílaba. Então, vocês irão trocar o P pelo P. Vai ficar o quê? No lugar de papão, vai ficar o quê? Babão. Muito bem. Pote, bote. Picada, bicada. Pule, bule. Pomba, bomba. E pompom vai ficar bombom. Vocês apenas vão colocar no círculo, que já devem ter colocado, apenas as letras B, a consoante B, no lugar da P. E daí você vai ver que formou outras palavras diferentes. Lembra que a gente já fez algumas outras atividades, que na troca de letras você consegue formar outras palavras? Então, aqui nós trocamos o P pelo B, formou novas palavras. Papão virou babão, pote virou bote, picada virou bicada, pule virou bule, pomba virou bomba, pompom virou bombom. Tá certo? Agora, começando no capítulo 2, é mágico. Nós temos um poema que a gente acabou de estudar há pouco. Leia este poema junto com o professor, com os pais em casa, ou com os irmãos, com quem tiver com vocês, tá certo? Aqui na imagem não aparece para vocês, mas no livro de vocês, na página 156, ela tem o poema da bailarina. A bailarina caminha na ponta dos pés. A bailarina, como se o circo fosse feito de neblina. Vai bailar a bailarina. Vai voar a bailarina. E é tão fina, vira vento a bailarina. Vira nuvem, vira ilha. E no último salto, ilumina o palco, transformando o silêncio em maravilha. Olha só, então ela faz uma transformação, ela dá várias piruetas para que vocês possam imaginar que na palavra da bailarina, no poema da bailarina, ela andou de ponta dos pés,
ela viu o circo feito de neblina, ela vai bailar a bailarina. Então, aí, tem várias palavras diferentes. Eu quero que vocês, nesse texto da bailarina, no poema, eu quero que vocês circulem apenas as palavras que começam com a letra B. Onde tiver palavra que começa com a letra B, eu quero que vocês circulem. Não está pedindo no livro. É a professora André que está solicitando que vocês, ao lerem esse poema da bailarina, vocês circulem as palavras que começam com a letra B. Tá certo? Na primeira questão, o poema retrata uma bailarina que, o que ela está fazendo? A bailarina está correndo? A bailarina está cantando? A bailarina está dançando? Então, você vai escrever aí no seu livro o que a bailarina está fazendo. Geralmente, o que a bailarina faz? Dança. Muito bem, vocês escrevam aí. Na questão número 2, a bailarina anda na ponta dos pés, como se pisasse na neblina. Isso mostra que ela é o quê? Uma bailarina, ela é delicada, ela é desajeitada ou ela é pesada? Se ela flutua como se estivesse pisando em neblinas, você acha que ela é o quê? Uma bailarina, ela é delicada. Muito bem. Aí, do lado, para a curiosidade de vocês, tá falando de quem é Rosiane Murray. Rosiane Murray nasceu, que é a pessoa que escreveu esse poema da bailarina, ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1950, estreou na literatura em 1980, e de lá para cá ganhou vários prêmios na categoria de literatura infantil. Entre suas obras mais conhecidas estão Três Velhinhas, Tão Velhinhas, Classificados Poéticos e Pera, Uva e Maçã. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre Rosiane Murray, é só vocês pesquisarem, aí tem um site dela, vocês podem conhecer até mais obras que ela fizeram, tá bom? Que ela fez. Na terceira questão, pergunta, por que o poeta diz que a bailarina vai voar? O que vocês acham que ela vai voar? Será que ela vai voar por quê? Porque ela o quê? Ela dança tão alto, ela salta tão alto como se estivesse voando. Ela lança para o alto, ela salta para o alto, por isso parece que ela vai voar. Na quarta questão, por que o poeta diz que a bailarina vira vento? Por quê? O que é o vento? O vento, ele é no chão ou o vento fica no ar? Ele fica no ar. E ela dá as piruetas, a bailarina, os saltos, é como se ela tivesse o quê? Saltando e nada embaixo, apenas no ar. Então, ela parece que vira um vento, que ela salta como se nada tivesse debaixo dos pés dela. Ok? Na quinta questão, no final do espetáculo, a bailarina dá um salto que transforma o silêncio em maravilha. Quem fazia silêncio? Eram as bailarinas que estavam dançando ou o público que está assistindo a bailarina? Ótimo, muito bem, o público. Vocês escrevam aí do lado, tá bom? Na letra B, o público gostou do espetáculo? Sim ou não? Você acha que você que vai decidir? Você acha que eles gostaram? Se fosse você que estivesse assistindo um espetáculo da bailarina, vocês iriam gostar? Sim, claro, seria super legal, divertido ver as bailarinas todas dançando, dando aquelas piruetas, fazendo os saltos, comovendo, mostrando delicadeza, sendo gentil, sorridente, às vezes algumas sérias, mas é muito bom ver um espetáculo de balés. Não sei se alguma das crianças fazem balé ou já tiveram a oportunidade de assistir esse tipo de apresentação. Então, você vai responder do seu jeitinho, tá bom? Na sexta questão, no poema, existem várias rimas. Olha só que nós estudamos. Procure no poema 3 palavras que rimam com bailarina. O que é que eu posso encontrar lá no texto que rima com bailarina? Bailarina são aqueles sons finais que assemelham-se e que têm o mesmo som. Então, bailarina termina com na. O que eu vou ter lá no meu texto que parece com na? Eu posso colocar neblina, fina e ilumina. Olha, eu tenho 3 palavras no nosso texto que rimam com bailarina.
neblina, fina e ilumina. Que legal! Então, vocês vão escrever em cada quadrinho desse uma das palavras que vai rimar com bailarina. Então, neblina rima com bailarina, fina rima com bailarina e ilumina rima com bailarina. Tá certo? Na letra B, procure no poema uma palavra que rima com salto. Aqui já é diferente. A palavra termina com o quê? Com tó. Qual é a outra palavra? Ó, termina com tó, mas a rima também pode ser somente da última letra. Então, aqui vai terminar com ó. Qual palavra que termina com ó que rima? Salto rima com... Onde é que a bailarina dança? No palco, muito bem. Então, salto rima com palco. Na letra C, procure no poema uma palavra que rima com ilha. Ó, ilha. A palavra toda é quase o final de uma só, como é que eu posso dizer? Uma sílaba só, né? Então, vamos ver pelo lhá. Qual palavra lá no texto que rima com lhá? Qual é a palavra que rima com lhá? Eu vou ter o quê? Maravilha. Lhá, de maravilha, e ilha, de lhá, de ilha. Então, as duas palavras que se pronunciam com o mesmo som final é ilha e maravilha. Muito bem. Na sétima questão, com auxílio meu e em casa, quando vocês forem fazer, releia esse trecho do poema. Vai bailar a bailarina, vai voar a bailarina. Pinte de uma cor as palavras que começam com a letra B. Então, você vai pegar a cor que você quiser, o seu lápis de cor, e você escolhe uma cor e vai pintar as palavras que começam com a letra B. Vocês sabem qual é? Então, eu vou ter quem? Bailar e bailarina. Professor, eu preciso pintar outra bailarina, o outro nome bailarina? Não, não precisa repetir. Mas, se quiser, pode pintar. Então, você vai pintar bailar, bailarina e embaixo também tem bailarina. Pinte de outra cor, você escolhe outro lápis de cor, para pintar as palavras que começam com a letra V, da nossa ortografia que a gente já estudou. Então, eu vou ter quem? Vai, o vai novamente e o voar, porque todos eles começam com a letra V. Então, você escolhe dois lápis de cores diferentes, e pinta quem começa com B, de uma cor, e pinta de outra cor as palavras que começam com a letra V. Tá certo? Fiquem atentos para não errar. É uma cor para o B e uma cor para o V. Na oitava questão, marque as palavras que começam com a sílaba inicial da palavra bailarina. Bailarina começa com qual sílaba? B-A-I, bai. Então, você vai ter embaixo maravilha, bailar e neblina. Maravilha começa com o quê? Com ma. Bailar começa com o quê? Com bai. E neblina começa com qual sílaba? Ne. Então, eu tenho maravilha, bailar e neblina. Então, qual dessas palavras começa com a mesma sílaba de bailarina? Ba, lá. Muito bem. Então, você vai marcar o segundo círculo com um X. Na nona questão, complete as palavras com as sílabas que faltam. Eu tenho ba, irina, eu tenho nebli e tenho tó. Então, quais são as sílabas que estão faltando em cada uma? Em bailarina, para eu formar bailarina, a sílaba do meio, qual é a sílaba? Lá. Muito bem. Em neblina, está faltando a última sílaba. Qual é a última sílaba? O na. E em salto, está faltando a primeira sílaba. Qual é a primeira sílaba da palavra salto? Sal. Então, vocês vão formar bailarina, neblina e salto. Na primeira palavra, coloca a sílaba lá. Na segunda palavra, a sílaba na. E na última palavra, a sílaba sal, para que vocês possam formar as palavras. A página 159 é um texto onde vocês irão ler esse texto, tá certo? Eu quero que vocês leiam esse texto para que a gente possa fazer as atividades posteriormente na próxima aula, tá certo? Então, a gente vai voltar um pouquinho e vocês vão verificando que o som das palavras, as rimas que aparecem no texto da bailarina ou qualquer outro poema onde você encontre rimas, são aqueles sonzinhos que são emitidos lá no final
da palavra, tá? Lá no finalzinho, quando você escuta uma palavra, como a professora botou lá, marmelada. Eu tenho o som do da, e eu mostrei para vocês que bananada também é uma palavra que rima com marmelada e bananada. Pode rimar. Então, o som da rima sempre será o final, ou de uma sílaba, ou de uma letra só. Também, às vezes, como a gente viu lá, salto e palco. Lembram? Todas as duas terminam com a letrinha O, e você vai fazer o quê? Procurar no texto, tá? No texto da bailarina, da Rosiane, eu quero que vocês circulem as palavrinhas que começam com a letra B, para a gente formar e saber quais são essas palavras. Porque a ortografia, a gente vai estudando aos poucos, como a gente já estudou umas, depois a gente vai vir outras palavras, que são a ortografia, através dessas letras, consoantes, que a gente forma uma sílaba. Lembra? E que a sílaba sempre vai ter como base uma vogal. Tá? Ah, professora, mas eu não tinha entendido. A letra consoante, ela pode ser uma sílaba sozinha? Não, não pode, tá? A vogal pode. Eu posso ter uma sílaba só do A, do O, do E, do I, do U e do que isso não vai importar. Mas uma letra C sozinha, ela não forma uma sílaba. Ela não pode ficar sozinha. Então, ela sempre vai vir acompanhado de uma vogal. Não esqueçam de verificar sempre o alfabeto, estarem prestando atenção em cada letra do alfabeto para que vocês possam não esquecer, memorizar, aprender a escrita, aprender que ela tem uma sequência. Escreve na sequência, depois escreve, você pode escrever de trás para frente, você pode alternar. Eu quero que vocês escrevam também, coloquem palavras de cada letra do alfabeto para que vocês possam ir memorizando aquelas palavras. Ah, professora, eu sei que o A é de avião, mas só existe avião? Não, existem outras palavras que você pode fazer. Então, você pode pegar, por exemplo, você escreveu uma lista, todas as letrinhas do alfabeto. E ali do lado da folha, da letrinha, você pode colocar 2, 3 palavras que começam com cada letra, para que você possa cada vez mais aprender a escrever e aprender a ler, que isso é importante para vocês agora nesse momento. Se você repetir, cada vez quando a gente é menor, quando a gente é criança, a repetição ajuda muito a gente a memorizar as palavras. Não é para se decorar. Vocês vão fazer um trabalho de memorização. Quem tem joguinhos de letras, joguinhos de sílaba, lembra que a professora André já mostrou para vocês uma vez? Na próxima aula eu mostro. Aquele joguinho que eu tenho de letras, que você pode formar as sílabas, e das sílabas você pode formar palavras, entendeu? Então, se você tem esse tipo de jogo em casa, você pode utilizar para estudar as sílabas. Se você não tem, eu quero criar, pode criar. Eu posso utilizar o meu alfabeto móvel, que eu retirei lá do meu livro? Também pode, porque cada letrinha que você juntar, você vai perceber que ali vai formar um som, certo? Já vimos o vocabulário, as sílabas, o silibário simples, que são aqueles só que a gente já conhece, do ba, do ma, do lá, do pá, do vá, e nós vamos conhecer também o silibário um pouco mais complexo, que são aqueles de sílabas de 3, como nós vimos trigo, como nós vimos o palco, que é de 3 letras, que são outros tipos de sílaba, tá certo? Mas isso é aos poucos, de pouquinho em pouquinho, vocês vão pegando, vão assimilando, eu vou colocar aqui na cabecinha e vou aprender, vou reescrever, vou pegar o texto da Rosiane, do poema da bailarina, e vou fazer uma reescrita. E vou tentar na letra possível para ver se eu consigo. Não precisa ser a melhor letra, não precisa ser a letra mais bonita que você possa fazer, mas que você venha tentando, que você venha treinando. Professor, é muito difícil, é cansativo, é complicado, eu não consigo fazer direito, a letra fica feia. Mas se você não treinar, se você não criar o hábito dessa escrita, você não vai aprender. E se você não aprender, vai ficar mais complicado ainda você chegar a escrever a letra cursiva. Então, por isso que a professora Andréa, todas as aulas ela repete, pede para que vocês treinem, pode fazer aqueles livrinhos de caligrafia, que você recopia a palavrinha que está em cima, mas vão tentando,
tá certo? É complicado, a professora entende que é complicado, que é mais cansativo, que vocês ficam cansadinhos, que não querem fazer, mas vocês têm um dia inteiro em casa. Então, tentem tirar um pouquinho do seu tempo para vocês tentarem escrever. Vocês fazem, mostrem o papai ou a mamãe. Eles vão ficar super felizes que vocês tentaram. Se conseguiram, ótimo. Se não conseguiram completamente, ótimo de novo, porque é isso que eu quero. Eu quero que crie esse hábito da leitura e da escrita, tá? Professora, eu já estou conseguindo ler palavras que eu não conseguia. Olha só que legal. Olha que surpresa para as professoras. Já imaginou você chegarem na sala de aula, a professora pedir quem pode ler o texto e a você dizer, sou eu, professora, porque eu já aprendi na minha quarentena. Olha só que legal. Olha só que interessante. Olha só, professora, eu trouxe vários livros que eu consegui ler, que eu quero contar para os meus amigos. Vamos contar. Vamos ter todo esse momento onde vocês irão contar outras histórias, onde vocês irão mostrar o que vocês fizeram. As professoras irão receber todas as atividades. Não é necessário que as atividades que são impressas vocês mandem. Não é preciso que mande. Se mandar, ótimo, a gente vai olhar, mas a gente vai corrigir presencialmente. Eu quero ver uma a uma. Então, eu quero que vocês juntem tudo aí, põe numa pastinha, no saquinho, legalzinho. Quando a gente retornar, a gente, não só a professora Andréa, mas como as outras, iremos receber tudo isso que foi feito em casa, todas as atividades, atividade avaliativa, tudo aquilo que foi proposto, que vocês realizaram, que vocês fizeram com a ajuda dos pais de vocês, ou com um dos irmãos de vocês, mas que vocês fizeram. Porque o mais importante desse distanciamento que nós estamos vivendo agora, já que nós não estamos podendo ter aula dentro de sala de aula, que é um pouco mais complicado, que a professora sente muito a falta de vocês, que vocês sentem falta de estar com a gente, e que se torna, às vezes, um pouco mais complicado esse aprendizado, mas tudo que ficar, tudo que vocês puderem absorver, vai ser bom para a gente. Porque a gente vai poder fazer mil e uma outras coisas. A gente vai chegar um pouco mais à frente, a gente vai poder chegar um pouco mais firmes do que a gente pode escrever. Quando lembra que a gente pedia para que vocês colocassem o nome das professoras, lá nas atividades impressas, coloque o nome, escreva o nome de vocês completo, a série de vocês, porque tudo isso faz com que vocês treinem e que vocês aprendam. Será que alguém já aprendeu a escrever meu nome sozinho? Quero ver, hein, quando voltar. Então, escreve lá o nome da professora André, da professora Graça, da professora Ediane. Copiem, escrevam, porque isso vai ser surpresa. A cada momento que a gente passar, a gente vai analisar e vai verificar que vocês aprenderam, que mesmo distante, vocês aprenderam, vocês conseguiram chegar lá, vocês chegaram a um propósito que foi aprender. Tá certo? Então, leia esses poemas do livro, tentem ler as trava-línguas, que às vezes é engraçado, a gente se perde, se não sabe como ler, mas vocês vão conseguir fazer tudo direitinho, tá certo? A nossa aula vai ficando por aqui, tá? Com saudade imensa, vontade enorme de encontrar vocês, mas com certeza que nós já estamos nos dias da contagem regressiva para o nosso retorno, tá certo? Tudo isso vai ser importante para a gente, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, tudo que a gente vai viver ainda, porque quando a gente retornar, a gente vai dar uma partida à frente do que a gente já estava, tá certo? Porque eu sei que vocês estão acompanhando, estão fazendo as atividades, quem ainda não fez, dá tempo fazer, vão colocando em dias. Lembra lá da nossa receita? Tô louca para saber da nossa lista, de tudo aquilo que foi, tá? Os nossos convites da nossa festa junina, espero que todos tenham feito. Quem não fez, faz aí, dá tempo. A gente vai ver tudo quando voltar, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus. Um abraço, aquele abraço virtual. Sinta-se aí agora o aconchego das professoras. O abraço de cada um de nós, porque nós estamos loucos para voltar e encontrar vocês. Claro que vamos voltar ainda com os cuidados devidos, mas nós iremos voltar, tá certo? Um beijo carinhoso, um abraço apertado, tá? Um cheirinho de doce de chocolate em cada um de vocês. E a gente volta logo. E até a próxima aula.
tá bom? Um beijo bem carinhoso em todos vocês e até a próxima aula, queridas, tá? Um beijo.